Boa tarde. Em São Paulo são 5 horas e 4 minutos. Este é o seu canal Falando com Zezinho. Boa tarde a São Paulo, boa tarde Brasil, boa tarde o mundo. Mais uma vez eu estou aqui em meu canal falando com todos vocês. Um abraço especial a o povo do estado de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Bahia, todos os lugares que acompanham este canal. Uma boa tarde especial à cidade de Garanhuns, Brejão, Bom Conselho, cidades de Alagoas que estão acompanhando este canal. A vocês, o meu excelente, um abraço, uma boa tarde. Uma boa tarde, mais do que especial à cidade de Correntes. Quero dar aqui uma boa tarde a uma pessoa muito importante na cidade de Correntes. É o Padre Marcos. Padre Marcos, meu abraço ao senhor pelo trabalho religioso que o senhor vem prestando à população de Correntes, que está sempre aí com esse povo sofrido, mas cheio de fé e esperança. E o senhor ao lado de cada um deles, mostrando como Deus é bom e como Deus está sempre no coração de cada pessoa que acredita e tem fé e esperança. Ao senhor Padre Marcos, o meu boa tarde e um excelente fim de semana que o senhor tenha. Quando vier a São Paulo, minha casa está à sua disposição. Vamos aos fatos. Vocês sabem que quando dá essa hora a gente fala das coisas tristes e dolorosas que está acontecendo na cidade de Correntes, que vem acontecendo há 12 anos. 12 anos de cativeiro, 12 anos de perseguição, 12 anos de miséria, de fome, 12 anos de tudo aquilo que pode se imaginar, que um único ser humano, sem alma e sem coração, colocou ao seu jugo a cidade de Correntes. Ex-prefeito, ex-ditador, ex-ladrão e ladrão ainda, e ex-ratão. É dessa pessoa que eu estou falando. Mas, ontem, eu quero dar parabéns aos vereadores, deixa eu ver aqui o nome deles aqui, que tiveram aí na promotoria, foram conversar com o promotor, você entendeu? E eu vou chegar neles. Os 3 vereadores, que lá na frente eu vou dar o nome deles, foram ontem atender um pedido de ofício do promotor de justiça na cidade de Garanhuns, e foi um advogado junto. Eles tinham pedido uma audiência para o dia 11, que ia comparecer todos os vereadores, todas as pessoas, Mas aí o promotor adiantou para o dia de ontem. Infelizmente, só 3 vereadores pôde comparecer e um advogado. E eu vou ler aqui o resultado de tudo isso. E o que eu já encaminhei, isso aqui já é um ofício que eu estou encaminhando, já foi encaminhado, ao Procurador-Geral da República em Pernambuco. Porque eu não vou perder meu tempo, minha gente, aqui. Eu não estou aqui para perder meu tempo. Eu não estou aqui para servir de palhaço para ninguém. Ele pode ser governador, juiz, promotor, presidente da República, ele pode ser o diabo. Eu não estou para ser palhaço de ninguém. Não. Meu tempo é precioso. Igual o tempo de um promotor, de um juiz, de um desembargador, do ministro, o meu tempo também é precioso. Como brasileiro, meu tempo é precioso. E eu não parei meu tempo, à toa. À toa. Então, quando eu tomei conhecimento do que foi dito aos vereadores e ao advogado, imediatamente eu fiz este ofício aqui, que eu vou ler, meu tempo hoje vai ser só para isso, E encaminhei ao Procurador-Geral da República do Estado de Pernambuco para que ele tome providência, Cabe a ele.
Cabe a ele. Então eu vou ler. Porque tudo que eu faço no meu nome. Eu não faço no nome de laranja. Eu não me escondo igual um rato nos esgotos. Eu não fujo das minhas responsabilidades que eu tenho e que eu assumo. Por isso eu faço no meu nome. Agora há pouco, o cartório de Garanhuns queria saber por que eu estou pedindo essa certidão no cartório. Eu falei, é um direito meu, é uma obrigação sua a me entregar, ou eu faço o ofício através da justiça. Então mandei meus dados como empresário, aonde moro e para que eu quero essa certidão para colocar nos autos dos processos. Me manda! Porque é um dever que você tem e um direito que eu tenho como cidadão brasileiro. Acabou! Quero dar meus parabéns aí um bar que tem em Garanhuns, que essa hora já está lá com o telão esperando o Zezinho, né? Conversando com o Zezinho, falar dessa prudidão daí de Correntes. Mas vou te contar para você, viu, meu filho? Você que tem um bar aí, não pense não que Garanhuns também está no mesmo caminho. Cupira também está no mesmo caminho. Isso é um mar de lama desgraçado, que fede carniça. Vamos lá. Eu, José Gonzaga Moreira, brasileiro, casado, empresário, portador de certa identidade, puripipu, residente, avô, voluntário da pátria, tanto e tanto, né? Veio respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expôs requerer quanto segue. Primeiramente, o requerente realizou representação criminal perante o Ministério Público do Estado de Pernambuco, através do procedimento 06-000-24-76-2024, 6-17-00-59, em virtude dos crimes gravíssimos praticados pelo ex-prefeito Admilson da Bahia e seus comparsas, em relação aos crimes de peculato, artigo 312, organização criminosa, apropriação indébita, lavagem de dinheiro, né? Que pode chegar às penas máximas de 34 anos de prisão, excelência. A representação criminal ocorreu em virtude dos seguintes fatos. Cumpre a compra de um posto de gasolina em Correntes, denominado posto corrente, CNPJ, através de 6 cheques. Eu aqui vou começar a falar da representação que eu coloquei. De R$200 mil em nome de Admilson da Bahia, Banco Santander da cidade de Garanhuns, Pernambuco, totalizando a importância de R$1.200. Tendo como beneficiário José Martins, o posto de gasolina se encontra sob a totalidade de Flávio Hugo Ferreira de Moraes. Então eu vou, para não esticar muito, eu vou pular tudo que eu coloquei na petição, que são as petições lá atrás que vocês já viram. Então eu estou repetindo elas ao Procurador-Geral de Justiça e estou mandando toda a documentação de volta agora de novo para ele. Aí vem e-mail José Sidney e a gangue de rato ladrão que acompanha ele, eu coloquei todos eles. Hugo Luciano, né? Admilson da Bahia, Marcelo Mendes Pereira e vai por aí afora, o ex-prefeito, e vai indo. É que é muita coisa, senão vai ficar muito longo o meu vídeo. O ex-prefeito de Admilson da Bahia irregularmente adquiriu uma fazenda, aí eu vou dando o nome das fazendas, de tudo que ele adquiriu através de dinheiro roubado da prefeitura, que saqueou os carros da prefeitura, né? Como, entretanto, agora eu vou começar. Então, vocês já tudo que esse desgraçado roubou, e que está no nome dele. Então não preciso repetir tudo isso aqui de volta. Ocorre, entretanto, que no dia de ontem, o vereador, agora eu vou dar o nome do vereador, Lodelice Chaves de Amorim Cardoso, José Clóvis Monteiro de Vasconcelos, e tem mais outro, e o advogado Edevando Filho, compareceram na sede da promotoria para ter uma audiência em relação aos fatos relativos apresentados e à representação criminal. As que eu fiz. Porém, para a surpresa desses pessoal, o promotor de Correntes informa que não possui tempo disponível para verificação aos fatos
aqui representado, tendo em vista ser promotor substituto. E ainda está com acúmulo de processo, que os fatos aqui relatados são graves, mas que a promotoria não dispõe de pessoas para cuidar da representação, que o promotor estaria com acúmulo de 10.000 processos em diversas cidades em torno do município de Correntes. Isso eu reconheço, promotor, eu reconheço. Reconheço que o senhor tem muito processo, que o senhor é uma pessoa só, mas é dever e obrigação, que este nobre e excelente promotor de justiça tome conta dos casos gravíssimos e os roubos que acontecem, que estão sob a tutela do Estado. Não é o inspetor de quarteirão que deve ver isso. Então vou ler mais lá na frente. O representante compreende, representante sou eu, que sou a pessoa que estou dando a cara para bater a tudo isso. Em troco de nada, porque eu não estou pedindo nada a ninguém, não sou político. E não volto aí na cidade de Correntes. Mas é pelos gravíssimos casos que aí está acontecendo, os roubos acumulados a céu aberto. Então eu não posso aceitar que um promotor de justiça venha e diga que não tem tempo para isso. É mesmo que dizer às pessoas, deixe que ele roube e acabou-se. É inaceitável um país e uma democracia que tais fatos possam acontecer. O representante compreende a situação relatada, todavia não é aceitável que fatos tão graves, que seja até mesmo a prisão preventiva do ex-prefeito Admilson da Bahia, seja simplesmente deixado de lado. Isso não é correto, nem razoável. É perfeitamente compreensível o excesso de trabalho. Reconheço que o senhor tem 10.000 processos. Isso eu reconheço. Mas o povo de Correntes não quer saber, quer justiça. Mas fato criminoso, com provas e denúncia de crime, que pode chegar a uma pena superior a 30 anos, necessita de uma situação rápida e eficaz, sob pena de provas serem descartadas e da instrução processual ser prejudicada. Porque o que acontece, excelência, e agora eu estou falando com o promotor de justiça, depois o procurador de justiça, daqui a pouco esse homem, se ele chega lá com o dinheiro roubado que ele roubou e vai gastar, vai comprar voto, porque já está gastando agora fazendo campanhas políticas, aí esse processo foge dessa esfera aqui e ele passa a ter fora privilegiado. Então mais 4, 5 anos. E o povo de Correntes continua no abandono. Por quê? Porque a justiça disse que não tinha condições, capacidade. Mas o ladrão tem capacidade para roubar, para comprar as pessoas, para botar 10 advogados para trabalhar. Por isso diz que a impunidade nesse país vale a pena o roubo. Convém ressaltar que após mais de um mês da distribuição da representação criminal, o promotor de justiça não realizou ofício à Polícia Civil ou Federal, não fez pedido de quebra de sigilo fiscais ou bancário, não deu andamento na representação criminal, é absolutamente nada. E não estamos aqui para criticar, pois entendemos o excesso de trabalho do ilustre promotor. Mas uma investigação criminal precisa de urgência. Caso não ocorra nenhuma providência nas autoridades, as denúncias vão ser esquecidas, as provas vão ser ocultadas e os crimes vão ficar impunes. Em um mês que eu coloquei essa representação criminal, Vossa Excelência não expediu um ofício, não fez uma quebra de sigilo bancário, nada. Isso se faz por ofício, Excelência. E se determina que se faça. Um pouco de tempo ao povo de Correntes, um reconhecimento de trabalho ao povo de Correntes, que há 12 anos estão sofrendo, Excelência, não tem remédio no hospital. Foi roubado o dinheiro. Eu coloquei as provas nos autos do processo, então não aceito que diga que não há tempo para fazer isso. Não aceito. E o povo de Correntes não aceita. E nem tampouco o povo brasileiro aceita um descaso desse perante a sociedade. Não se aceita. Destaca ainda
que foi surgida ao Ministério Público Estadual a prisão preventiva do ex-prefeito, conforme prevê o artigo 312. Aí vai pela aí afora. A prisão preventiva, porque, né? A pré-candidatura do prefeito de Correntes até poucos dias era o secretário do governo. Possui influência política junto ao prefeito atual, que é outro ladrão, rouba junto os dois. Formou-se uma quadrilha, excelência, Alibaba e seus 40 ladrão. Eu disse ontem que 6 pessoas que moram no Recife, preste bem atenção, 6 pessoas recebem 52 mil reais de salário. Não trabalha, estou no Recife tomando água de coco. Enquanto no hospital não tem uma dipirona para um doente, então não me diga que o senhor não tem tempo para ver este processo. Não me diga. Diga ao povo de Correntes. Diga a eles, não a mim que não aceito. Eu estou lhe dizendo a verdade. Nua e crua. Estou acostumado com a justiça. Mais do que isso, o Ministério Público do Estado de Pernambuco possui dever de ofício de realizar uma apuração minuciosa de uma representação criminal. Não estamos aqui dizendo que deve ocorrer condenação prematura, sem ampla defesa. O que o representante apenas espera é que esses fatos sejam investigados com urgência, como se requer. Eu não estou dizendo que Vossa Excelência condene ninguém. Todo mundo tem direito à ampla defesa. Mas eu daqui de São Paulo, Vossa Excelência, eu fiz as investigações, eu juntei os processos, eu juntei as procurações, eu juntei todo o roubo que ele praticou e coloquei nas petições e mandei para Vossa Excelência. Não era obrigação minha, não é dever meu, é dever da justiça. Cabe à justiça fazer isso. Eu fiz em compreensão o sofrimento do povo de Correntes. Então não me diga que não tem tempo. Diz o pregador de Eclesiastes, dá-se o tempo, há tempo para tudo. Então agora há tempo para que se investigue e se ponha na cadeia esse ladrão, esse bandido, chamado Edmilson da Rua da Bahia, que está dando um tapa na cara da justiça. Ele não está dando um tapa na minha cara não, Excelência. Está dando na justiça. Quando o senhor disse que não tem tempo porque tem 10 mil processos, o senhor disse para ele, quando tiver tempo, eu vejo isso. Agora, esse tempo pode ser daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos. Vamos lá. Ah, meu Deus. Em pesquisa junto ao Fórum de Correntes, o representante tomou conhecimento de que o ex-prefeito Ademilson da Bahia foi denunciado criminalmente pela prática de desvio de verbas públicas no montante de R$ 162.864,09 centavos. Conforme consta no processo 000-520-49 de 2022, o desvio de verba pública ocorreu por meio de despesa licitatória indevida em favor da empresa Nordeste de Construção. O crime é denunciado, previsto no artigo do decreto-lei, a pena dá de 2 a 12 anos de cadeia. O processo aguarda que seja designada audiência de instrução e julgamento. 2002. Então já vai para 5 anos. 5 anos. Ele dando risada na cara da gente que roubou o dinheiro. E que comprou fazenda e comprou gado. Comprou carro importado para passear. Então a justiça diz que não tem tempo. Que não tem tempo. Então eu tenho tempo de roubar. Eu tenho tempo de saquear a prefeitura. Eu tenho tempo de gozar minha vida nas beiras da praia, comprando apartamento, bebendo areia de coco, porque a justiça não tem tempo. Não tem tempo. Isso é vergonhoso. Além disso, o ex-prefeito Ademilson da Bahia foi denunciado pela prática de crime previsto no artigo 168
do artigo 337, 69 do CPE, que junto pode chegar a pena máxima de 10 anos, conforme consta no processo 000-229-83-2021. Tendo em vista que, no exercício financeiro de 2017, que ele era prefeito, o denunciante, na qualidade de prefeito municipal de Corrente, agindo como dolo é que você faz as coisas sabendo o que está fazendo. Não repassou o regime próprio da Previdência, da RPPS, o valor, né, 593.563,57, referente a uma parte da contribuição patrimonial suprimento afeta a prefeitura do município. 2017, excelência. 7 anos! 7 anos! Que esse processo está andando. Se fosse um cabo que roubou um pacote de bolacha aí, já tinha sido julgado, condenado, já estava na penitenciária de Canhotinho. 7 anos. Vergonhoso! Vergonhoso! Destaca ainda que perante a Justiça Federal se encontra tramitação civil pública de probabilidade administrativa, a CPIA, processo 0800896 de 2023, por danos e honorários, tendo em vista que o ex-prefeito Ademilson da Bahia aplicou irregularmente o dinheiro repassado, esse aqui eu até já sei do que é, repassado ao município de Corrente, na execução do Fundep, de 60% em 2014, praticando o ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10 da Lei 8.249 de 1992. Vocês se lembram do que é isso aqui? Isso aqui foi o dinheiro das professoras, dos professores que esse vagabundo roubou. Roubou! E não foi aprovado nada. O que é que ele fez, excelência? Ele pegou e fez um acordo para pagar a emprestação que ele roubou. Não pagou, mas roubou de novo. Tornou a fazer outro acordo para pagar. Aí roubou de novo e não pagou porque ele tinha a maioria na Câmara. Os vereadores que ele tinha, que aprovava tudo isso, era tudo comprado ladrão, igual ele. Tudo ladrão, igual ele, excelência. E o senhor ainda vem dizer para mim que não tem tempo para uma coisa dessa? Não tem tempo! Vamos lá. Latrocínio. O representante procurou a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, tomando ciência dos crimes que aqui relatado, informando que a competência do Ministério Público Estadual. Eu tenho aqui um ofício que Vossa Excelência, o Procurador-Geral da República, me mandou, dizendo que estava desindignando um promotor de justiça que ia pagar a uns, que era responsável pela cidade de Correntes. Que o processo ia correr lá. E eu fiquei aguardando. Mandei toda a documentação, tudo. Tirei em cartório de Abacuato, mandei advogado para o Recife, mandei advogado para Maceió, para tudo quanto é lugar. Mandei para lá, porque eu fiz, excelência, as investigações necessárias que a polícia não fez. Eu fiz. Nos autos do processo. E eu estou mandando hoje tudinho para o Procurador-Geral da República de Pernambuco, estou mandando tudo que eu mandei lá para o Ministério Público. E o que o Ministério Público disse ontem aos vereadores? Não tenho tempo. Tenho 10 mil processos. Isso é o quê? Isso não é um tapa, isso é um soco. Puf, puf. Você cai duro. Entendeu? No nocaute. Puf, você cai duro. Mas vamos lá. Como se vê, nobre procurador. O Ademilson da Bahia, Leme Gomes, possui denúncias criminosas em curso, em investigações e acusações. Além disso, existe ainda as denúncias relatadas na representação criminal, que se refere a inumerosos crimes, ou seja, a situação jurídica do ex-prefeito Ademilson da Bahia Gomes precisa de uma atuação rápida, evitando que a instrução processual em relação aos fatos aqui relatados seja prejudicado. Porque se diz que não tem tempo, prejudica tudo.
Aí o que acontece? O ratão, excelência, continua roubando, olha pra eu roubar, me deram carta branca pra eu roubar, abriram as porteiras pra eu roubar, porque disseram que não tem tempo, eu tenho tempo de roubar. Alibaba e seus 40 ladrões. Mas eu tenho tempo de gritar aqui. O meu conhecimento de 80 anos vivido, a minha experiência pelo mundo, a minha experiência como uma pessoa que trabalha e que entende, posso falar aqui. Outrocino, o representante procurou a Polícia Federal e o Ministério Público Federal ao tomar ciência dos crimes aqui relatados e informaram que a competência é do Ministério Público Estadual, que seria o promotor público da cidade de Correntes, substituto, porque nem Correntes não tem nenhum promotor, tem um substituto. Destaca ainda que o Ministério Público de Pernambuco deve, no caso, ter excesso de trabalho do promotor responsável pelo município de Correntes, designado outro promotor de justiça para atuar no caso, ou do contrário, os crimes aqui relatados ficarão impunes. Provas estão sendo descartadas, joga no lixo do Rio do Mandaú, e nada está sendo feito. O povo de Correntes é à espera do Ministério Público do Estado, tão somente que exista dentro de um tempo razoável uma investigação seria a nada ficar impune. Então, se aquele promotor, procurador do Estado, diz que não tem tempo porque está com 10 mil processos e é um substituto, cabe a Vossa Excelência, como procurador do Estado de Pernambuco, designar um promotor, 2, 3, quando for necessário, para investigar o que eu já investiguei, já coloquei nos autos. Eu fiz a vez de investigador, eu fiz a vez de delegado, eu fiz a vez de tudo. E coloquei nos autos. Não precisa mais nada, estão lá nos autos. É uma quadrilha de ladrão formada dentro do município de Correntes. O ex-prefeito e o prefeito agora formaram uma quadrilha. E roubaram e saquearam o município. Então não diga pra mim que não tem tempo, porque não tem promotor pra isso. Então decreta-se no estado de Pernambuco liberdade aos ladrões para roubar quando quiser. Porque não vai ter impunidade, porque não tem um promotor para cuidar do caso. Porque não tem tempo. Então não deve receber salário também enquanto não estiver trabalhando. Excelência, ele está pagando a um monte de gente que nem na cidade mora. Eu coloquei o nome deles. O nome de cada um que recebe. 6 pessoas, 52 mil reais numa cidade desse tamanho, onde o povo está morrendo de fome, onde os doentes não recebem remédio. E ainda vem dizer para mim que não tem tempo. Com esses esclarecimentos, considerando a gravidade dos crimes aqui relatado, o pedido de prisão preventiva é a possibilidade de fuga e do prejuízo na instrução processual, além de uma possível alteração na competência e desvio, excesso de trabalho do promotor de justiça responsável pelo município de Correntes, quem for esta responsável por cerca de 10 mil processos em diversos municípios, o representante espera desta Procuradoria de Justiça que designe outro promotor de justiça para que tome as providências necessárias como é urgência e possível conforme determina a lei. Conforme determina a lei. Ou do contrário, estamos dizendo abertamente aos políticos: vocês têm carta branca para roubar porque nós não temos promotor para investigar. Nós não temos tempo para investigar. Não pode roubar o quanto quiserem. Que quando a gente vier investigar daqui a 10 anos, o crime prescreveu. Vocês já não estão mais no país, já estão fora do país. E o povo que se exploda e que a cidade de Correntes se afunde. Lamentável e vergonhoso para a justiça.
Lamentável. Isso é inaceitável em qualquer país do mundo. É inaceitável. Que um promotor de justiça diga que não tem tempo de investigar o crime, sendo que o crime já foi investigado. A documentação está lá. Por isso mandei hoje para Vossa Excelência do Recife o que eu mandei para o promotor incorrente. Espero, Excelência. Espero que o povo de Corrente... Eu estou aqui em São Paulo, Excelência. Eu daqui a pouco, se eu quiser, eu pego um avião, eu vou para o Canadá, que eu sou cidadão canadense, vou para minha casa. E digo, Corrente que se exploda. Mas eu nasci em Corrente. Saí de lá há 65 anos, sou empresário aqui em São Paulo. Amo aquela cidade. E sabendo que aquele povo está abandonado, entrega as traças, estou lutando por eles. Então não me diga, promotor, que o senhor não tem tempo. Eu parei meus negócios aqui em São Paulo, parei meus negócios para lutar pelo povo de Corrente. Então cabe o senhor, cabe a Vossa Excelência, fazer tudo que tem que fazer. Se não pode, mande uma carta para o procurador e diga, eu não tenho condições, capacidade. Nomeie outro procurador. Meu abraço, meu carinho a todos vocês da cidade de Corrente e ficam com Deus, porque o negócio não tá fácil, entendeu? Não tá fácil.